Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Monticelli, estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos falar sobre cinemática, começando com os nossos conteúdos de física. E bem, o que é a cinemática? A cinemática é o estudo do movimento de um corpo. Para isso, vamos começar a falar de alguns conceitos iniciais. Nesses conceitos iniciais, quais seriam eles? Primeiro, vamos falar sobre um sistema internacional de medida e quais são as principais conversões. Porque, como estamos falando de um corpo em movimento, temos que saber, além da medida que nós estamos utilizando para poder medir a velocidade, a distância, o tempo, seja o que for, também temos que saber as conversões para quando as unidades de medida não forem equivalentes no exercício. Sendo assim, nós iremos começar com as seguintes. Velocidade, que é medida em quê? A velocidade ela é medida em metros por segundo. Já uma distância é medida em metros e uma aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Porém, nada impede de escrever os outros aqui também, tal como o tempo, que é medido em segundos, e outras duas que eu vou colocar, mas não necessariamente iremos usar agora, que é a força, que é medida em newtons, e a massa, que é medida em quilogramas. Sendo assim, uma vez que conhecemos o Sistema Internacional de Medidas, utilizaremos agora de algumas principais conversões, que seriam elas quais? De quilômetro por hora para metro por segundo, e quando temos conversões do tipo metro para decâmetro, para hectômetro, e depois quilômetro, e o outro que seria decímetro, centímetro e milímetro. Bem, e o que nós temos aqui? Se formos fazer uma conversão do tipo de quilômetro por hora para metro por segundo, temos que dividir por 3,6. Todavia, se fizermos de metro por segundo para quilômetro por hora, nós temos que multiplicar por 3,6. Já aqui, se tentarmos converter de metro para quilômetros, temos que fazer a seguinte ideia. Toda vez que a gente sobe nessa escada aqui, nós vamos dividir por 10. E toda vez que descemos nessa escadinha aqui, nós vamos multiplicar por 10. Então, por exemplo, queremos passar de metro para decâmetro. Dividimos por 10. De decâmetro para hectômetro, dividimos por 10. Para quilômetro, dividimos por 10 de novo. Mas reparem o seguinte, fica mais fácil. Se, por exemplo, quisermos passar de metro para quilômetros, nós dividimos por 10 3 vezes. Ou seja, é a mesma coisa que, se passarmos de metro para quilômetro, é a mesma coisa que dividir por 1000. E a mesma ideia a gente pode ter para quando a gente faz por decímetro, centímetro, milímetro. Quando temos de metro para decímetro, multiplicamos por 10. De decímetro para centímetros, multiplicamos por 10. E de centímetro para milímetros, multiplicamos por 10 também. Porém, se quisermos de metro para centímetro, nós multiplicamos por 100. E se fosse para milímetros, nós multiplicaríamos por 1000. Tentem associar a palavra. Nós temos aqui decímetro, ou seja, a 10ª parte do metro. No próximo, teríamos o quê? Centímetro, ou seja, a 100ª parte do metro. E já no milímetro, a 1000ª parte do metro. Bem, uma vez que temos as unidades medidas e as principais conversões, vamos falar agora sobre o movimento retilíneo uniforme. E o que nós vamos tratar no movimento retilíneo uniforme? Bem, vamos principalmente tratar da velocidade. E a velocidade é tratada por quem? A distância pelo tempo. Dentro dessa fórmula que escrevemos aqui, o que podemos dizer? Que o v é a velocidade média o ΔS é a distância, lembrando que a distância é sempre medida por quem?
posição final menos a posição inicial. E nós temos também a variação do tempo. E a variação do tempo medimos da mesma forma que a distância. É o tempo final menos o tempo inicial. Uma das fórmulas que usamos muito para quando tratamos de movimento retilíneo uniforme é a famosa fórmula do sorvete, que temos que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Bem, e essa fórmula aqui é a mesma que temos aqui desse lado. Porém, para podermos escrever dessa forma, basta considerarmos o tempo inicial sendo zero. E no movimento retilíneo uniforme, podemos classificar ele como progressivo e retrógrado. Bem, o movimento progressivo é dado para quando a velocidade é maior que zero. Já no retrógrado, temos que a velocidade deve ser menor que zero. Se formos estudar o comportamento desse movimento retilíneo em um gráfico, teríamos o seguinte. Bem, se tivermos um gráfico do tipo posição pelo tempo, e o gráfico for desse tipo aqui, olha, com esse comportamento, saberemos que se trata de um caso progressivo. Se tivermos um gráfico nesse estilo aqui, de posição pelo tempo, no qual o gráfico tem esse comportamento, se trata de um movimento retrógrado. E para esses gráficos, vale uma ressalva. E a ressalva seria, se tivéssemos dois gráficos do tipo velocidade pelo tempo, e um desses casos fosse com a velocidade sendo positiva, temos que esse gráfico aqui seria do tipo progressivo, como já vimos, e nesse caso aqui, com a velocidade sendo negativa, teríamos um caso de um retrógrado. Porém, a ressalva que temos é que, se tivermos um gráfico de velocidade pelo tempo, podemos dizer que a área que obtivermos do gráfico se trata da distância percorrida pelo objeto. Ou seja, se ele te passa um gráfico de velocidade pelo tempo, nós podemos descobrir qual que foi a distância percorrida pela área do gráfico. Se tivesse um gráfico do tipo assim, nós simplesmente poderíamos calcular qual foi a distância utilizando a área de um trapézio. E já nesse aqui seria a mesma coisa. A distância percorrida por ele é dada por essa área do gráfico. Bem, e uma vez que já vimos um pouco mais a respeito do movimento retilíneo uniforme e sobre o comportamento dele no gráfico, como que vamos retratar, qual fórmula que podemos utilizar, já vimos até um macete que chamamos a fórmula de sorvete. Bem, vamos tratar agora com alguns exercícios. E esse exercício aqui tem uma observação muito importante. Porém, vamos realizá-lo primeiro. E o que diz no exercício? O motorista se dirige ao sul do país, porém, na primeira metade do trecho, ele percorre com uma velocidade de 100 km por hora, no intervalo de 2 horas. Já na segunda parte do trecho, ele percebeu que estava atrasado com um compromisso e percorreu com uma velocidade de 120 km por hora durante um intervalo de 3 horas. Ele quer que nós determinamos a velocidade média do motorista. Bem, um conselho meu é que toda vez que eu vou realizar qualquer tipo de exercício de física, é muito bom fazermos uma tabelinha do lado, onde nós podemos adotar os dados. Por quê? Uma vez que ele te passa qualquer tipo de dado na questão, nós iremos anotar aqui do lado para vermos com o que estamos lidando. Então, qual foi o primeiro dado? Que a velocidade no trecho 1 era de 100 km por hora. E ele percorreu isso no intervalo de tempo de 2 horas. Já na segunda parte do trecho, ele estava com uma velocidade de 120 km por hora.
E ele percorreu isso no intervalo de 3 horas. Bem, esses são os nossos dados. Como ele quer a velocidade média do motorista, o que se trata a velocidade média? Bem, já vimos que a velocidade média é dada por quem? A variação da distância pela variação do tempo. Ou seja, o que teríamos aqui? Bem, na primeira parte do trecho, temos que o motorista percorreu 100 km em 1 hora, logo, em 2 horas, ele percorreria quantos quilômetros? 200 km. E já no segundo trecho, o motorista percorreu 120 km em 1 hora, ou seja, para as 3 horas de duração nesse trecho, temos que ele percorreu quantos quilômetros? 360 quilômetros. Então, no final das contas, o que nós temos? Que a velocidade dele é dada por quanto? A variação da distância. Qual que foi a variação da distância? As duas distâncias que ele percorreu aqui, 200 mais 360, 560. E qual que foi a variação do tempo? Bem, ele demorou um total de quantos? 2 horas e 3 horas, ou seja, um total de 5 horas. Sendo assim, temos que a velocidade média dele durante o percurso é de 560 dividido por 5, que nada mais é que uma velocidade de 112 km por hora. Qual a observação que teríamos que fazer? Bem, a velocidade média, como eu falei, se trata da variação da distância pela variação do tempo. E o que teríamos que tomar cuidado é que, como ele fala, determine a velocidade média, não podemos associar, porque é uma média, teríamos que fazer a média das velocidades. Não se trata disso. A velocidade média se trata, sim, da distância pelo tempo total. Não poderíamos fazer a ideia do tipo, se o primeiro trecho foi de 100 km e o segundo trecho foi de 120 km, simplesmente somaria os dois, que dá 220, e dividiríamos por 2 para poder tirar a média. Olha só a diferença que obteríamos. Obteríamos por meio desse resultado que a velocidade média seria de 110 km por hora. Porém, na verdade, a velocidade média foi de 112 km por hora. Bem, vemos aqui que a diferença no caso foi pouca, mas ainda assim obtemos uma diferença. E não necessariamente também vai ser tão próxima quanto foi nesse caso. Mas já vimos que a velocidade média não necessariamente é a média das velocidades. Dito isso, vamos passar para o próximo exercício. E o que diz nesse próximo exercício? Após viajar de Fortaleza para Natal com velocidade uniforme de 30 km por hora, você retorna imediatamente a Fortaleza com uma velocidade constante 3 vezes maior que a inicial. E ele quer saber qual que é a velocidade média total. Bem, o que temos daqui? Temos que a velocidade média uniforme na ida foi de 30 km por hora. Já na volta, foi 3 vezes maior que a inicial, ou seja, teríamos uma velocidade de 90 km por hora. Porém, como já vimos anteriormente, o que se trata o conceito de velocidade? A velocidade é a distância percorrida pela variação do tempo. Então, para cada um dos casos, podemos analisar desse tipo. O que teríamos aqui? Para a ida, teríamos que 30, que é a velocidade, seria igual a quem? A uma distância x que eu desconheço, dado uma variação de tempo. Já na volta, teríamos que 90 km seria essa mesma distância x, já que ele está voltando o trecho que ele percorreu, num determinado tempo percorrido. Sendo assim, o que podemos tirar daqui? Bom, estamos trabalhando com x e com tempo. Se colocássemos o tempo em evidência para ambos os casos, teríamos que o tempo é igual a x sobre 30, e já nesse caso aqui de baixo, teríamos que o tempo seria igual a quem? X sobre 90. Agora pensem aqui comigo. Falamos que a velocidade é a distância pelo tempo. Porém, dizemos que a distância era o valor x.
E o tempo, conseguimos agora definir ele em função de x. Ou seja, podemos reescrever essa equação aqui utilizando dos termos que impregnamos, que seria que a velocidade média é dada pela a distância total que ele percorreu. Qual que foi a distância total que ele percorreu? O x de ida mais o x de volta. Já o tempo utilizado para poder percorrer essa distância seria de quanto? O tempo de ida mais o tempo de volta. E daqui obtemos o seguinte, que 2x sobre frações com denominadores diferentes. O que temos que fazer? Podemos igualar os denominadores. 30, 90, podemos botar entre baixo 270. Então, de 30 para chegar a 270, multiplicamos por 9. Então, em cima, vamos multiplicar aquele x ali por 9. 9x. Aqui, de 90 para 30, multiplicamos por 3. Então, esse valor aqui de cima, vamos multiplicar por 3 também. Então, temos que 2x sobre 9x mais 3x. 12x. Isso tudo sobre 270. Isso aqui é igual a quanto? 2x sobre 1 vezes o inverso da segunda função. 270 sobre 12x. Agora, olha só o que podemos fazer. Esse 2 está multiplicando por x e esse 12 também. Esse x, que é a distância, vai embora da nossa equação. Agora aqui, 12 pode ser simplificado pelo 2. Então, teríamos o quê? 1 e 6. E quanto que dá 270 dividido por 6? 45 km por hora. Bem, agora, já que tratamos sobre o movimento retilíneo uniforme, podemos falar agora do movimento retilíneo uniformemente variado. E o que se trata? Bem, o movimento retilíneo uniformemente variado se trata de um movimento no qual teremos uma variação em quem? Uma variação da velocidade. Como já tínhamos visto, a velocidade é quem? A distância pelo tempo. Porém, uma vez que variamos a velocidade, teríamos um novo conceito. Esse conceito será qual? A aceleração. A aceleração é justamente quem? A variação da velocidade em determinado tempo. Sendo assim, de um movimento retilíneo uniformemente variado, podemos destacar duas classificações, que seriam quais? O movimento acelerado e o movimento retardado. E o que seriam esses movimentos? Bem, esses movimentos se tratam quando é acelerado, quando o módulo da velocidade média aumenta. Já no retardado, temos que o módulo da velocidade média diminui. Bem, e uma das fórmulas que já vimos está aqui em cima, que a aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Todavia, também temos outras fórmulas que iremos tratar em movimento retilíneo uniformemente variado. Quais seriam elas? Uma, que advém dessa aqui, que seria que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E para essa fórmula, utilizamos aquela dica que chamamos que viva a avó atrás do todo. Temos uma outra que escrevemos da seguinte forma. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, isso tudo sobre o 2. Bem, isso aqui é bem grande, então a gente utiliza de uma outra dica. Qual que é a dica? Sei que só você tem aquele troço quadrado rachado no meio. E por último, temos uma que é a mais famosa, que é a equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Temos que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes a variação da distância. Para esse aqui também utilizamos de uma outra dica, que seria viva a avó mais 2 amigos na barraca da sacanagem.
E aqui vale uma ressalva. Essa equação de Torricelli, podemos ver que, na verdade, ela advém dessa aqui. Por quê? Se considerarmos que o tempo nada mais é que a velocidade final menos a velocidade inicial, isso tudo sobre uma aceleração, vocês podem fazer isso como exercício depois. Peguem o tempo, sendo isso aqui, substituam nessa equação e vejam que chegaremos nessa fórmula aqui. E o bom dessa fórmula é que conseguimos trabalhar com relação à distância, aceleração e velocidade, porém não necessitamos de um tempo. E tal como foi feito no movimento retilíneo uniforme, iremos aqui fazer alguns gráficos do comportamento do movimento retilíneo uniformemente variado. Que seria como? Se tivermos um gráfico do tipo velocidade pelo tempo, muito parecido com aquele primeiro caso. Porém, aqui temos o quê? Que a velocidade vai variar. Então, se tivermos um caso desse tipo assim, teríamos que aqui se trataria de um caso acelerado. Já nesse caso aqui, se o gráfico se comportasse dessa forma aqui, poderíamos dizer que se trata de um caso de um movimento retardado. E tal como no outro, podemos também fazer um outro gráfico, só que seria em função de quem? A distância pelo tempo. Bem, se temos uma variação da velocidade em determinado tempo, vimos que nessas equações aqui temos uma função quadrática. Quando vimos que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado. Temos uma função quadrática. Ou seja, podemos pensar que, se tratarmos de uma equação do qual temos a posição pelo tempo, podemos dizer que o gráfico irá se comportar assim, se for um movimento acelerado, e irá se comportar dessa forma, se for um movimento retardado. Bem, e agora que já tratamos com alguns dos conceitos de movimento retilíneo uniformemente variado, vimos as equações, as fórmulas, como é que se comporta nos gráficos, vamos realizar alguns exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: um pequeno objeto move-se em linha reta e sua equação da posição em metros é dada por x de t é 10 mais 10 vezes t menos 5t ao quadrado. Então vamos reescrever aqui embaixo que o x de t é igual a 10 mais 10t menos 5t ao quadrado. Sendo que ele fala que o t nada mais é que o tempo medido em segundos. Ele quer saber qual que é a velocidade desse objeto no instante t igual a 4 segundos. Bem, o que podemos fazer aqui? Reparem comigo o seguinte: essa equação aqui é muito parecida com qual equação? Com essa equação que escrevemos aqui, onde temos que a posição final é igual à posição inicial mais todos esses outros termos que vimos. Ou seja, se formos escrever aqui embaixo aquela equação, temos que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. E o que podemos observar dessa equação? Bem, se olharmos aqui, nós temos que podemos associar cada termo ao equivalente embaixo. Então, por exemplo, podemos dizer que a nossa posição inicial seria 10, a nossa velocidade inicial seria de 10, e a nossa aceleração seria de quanto? Bem, repare aqui comigo, que esse A sobre 2 corresponde a esse menos 5. Então, temos que A sobre 2 é igual a menos 5. Ou seja, o A nada mais é que menos 5 vezes 2. Ou seja, a nossa aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, uma vez que já temos o valor da aceleração e da velocidade inicial, nós podemos utilizar daquela fórmula, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Por quê? Reparem aqui comigo. Não temos qual que é a velocidade final do objeto quando temos o tempo. Porém, nós temos, do que vimos
nas equações de cima, temos a velocidade inicial, nós temos a aceleração e também temos o tempo, porque é o valor dado no exercício. Bem, então daqui concluímos que o quê? A nossa velocidade final, que é o que queremos saber, é igual à velocidade inicial. Qual que é a velocidade inicial? De 10 metros por segundo. Mais quem? Agora olha só, a nossa aceleração é negativa, então temos aqui menos 10, que multiplica quanto? O nosso tempo, de 4 segundos. Então temos que a nossa velocidade é igual a 10 menos 10 vezes 4. Isso aqui é a mesma coisa que menos 40. Mais com menos, isso aqui dá menos. Então temos que a nossa velocidade final vai ser de 10 menos 40, ou seja, a nossa velocidade final é de menos 30 metros por segundo. E vamos para o último exercício. E o que diz esse último exercício? Diz que um carro com velocidade de 72 km por hora é freado com uma aceleração constante, contrária ao movimento de 10 metros por segundo ao quadrado, até parar. E ele quer saber qual a distância em metros percorrida pelo carro, desde o instante da aplicação dos freios até parar. Então temos o seguinte, que o carro tinha uma velocidade de 72 km por hora, é freado com uma aceleração de quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, o que obtemos daqui? Outra dica que eu dou, que é muito interessante, que é o seguinte. Quais são os dados que eles passaram para a gente no exercício? Bem, nós temos o quê? A velocidade inicial. Nós temos também a velocidade final. Basta reparar aqui que ele fala que o objeto, né, o veículo, ele para. Então a velocidade final teria que ser quanto? De 0. E nós temos também a aceleração. Porém, o que nós não temos no exercício? Nós não temos a distância, também não temos o tempo, e ele quer descobrir qual que é a distância, não precisamos se importar com o tempo. Ou seja, qual fórmula que podemos utilizar que trabalha exatamente com essas variáveis? Temos aquela fórmula que diz que viva a vovó mais 2 amigos na barraca da sacanagem. E aqui tem uma coisa interessante. Repare que o dado que ele passa para a gente, da velocidade inicial, está em km por hora. Porém, no nosso sistema internacional, trabalhamos com metros por segundo. Então temos que converter isso aqui para metros por segundo, que daria 72 dividido por 3,6. Pensem aqui comigo. 72 é o dobro de 36. Ou seja, se fizermos 72 dividido por 3,6, isso aqui vai ser igual a 20 metros por segundo. Então, basta substituirmos os nossos dados. Logo, temos que a velocidade final, que é de 0, é igual à velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração é negativa. Reparem o seguinte. Por que a aceleração é negativa? Porque a aceleração é contrária ao movimento, até ele parar. Então, como ele foi de uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e chegou a uma velocidade final de 0 metros por segundo, temos que a aceleração deve ser negativa. Ou seja, se trata de uma aceleração retardada. E com isso, temos a nossa única variável que queremos descobrir. Então temos que 0 é igual a 400 mais 2 vezes menos 10 vezes ΔS. Então temos aqui menos 20 ΔS. Agora, se passarmos esse 400 para o outro lado, temos que menos 400 é igual a menos 20 ΔS. Ou seja, o nosso ΔS é igual a quanto? Menos 400 sobre menos 20. Isso aqui é igual a 20 metros.
Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!